Boa noite a todos que nos ouvem. Meu nome é Davi Valucas e estamos aqui em mais um Gamification Summit pela Gamifique. Hoje nós vamos falar sobre gamificação na logística. Estamos aqui com o Hugo Lopes e o Daniel Eloy, da Gamifique, e com os nossos convidados, o Maurício Franco, da Carga Online, o Ramon Nunes, da Suzano, e o Gabriel Devico, da Wilson Sons, nossos grandes parceiros. Então eu quero chamar aqui para fazer as considerações iniciais, antes da gente iniciar o nosso papo, nosso querido Hugo Lopes, o mestre do fogo do engajamento. Seja bem-vindo, Hugo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Virou meme esse negócio, né? Do fogo do engajamento. Porque, né? A Gamifique já está na terceira versão do aplicativo. Eu costumo brincar nas apresentações e falo que é tipo um Pokémon, estágio 3, que evoluiu e voa e taca fogo em tudo, mas é o fogo do engajamento. E é isso mesmo, a gamificação é quase um sinônimo de engajamento, e a Gamifique tem se especializado cada vez mais em proporcionar esse ambiente lúdico, leve, divertido, que gera engajamento, motivação, aumento de performance, produtividade e o retorno ali do investimento garantido. Maravilha, seja bem-vindo. Hoje vai ser um bate-papo bem bacana, como sempre, né? Então, quero chamar também para fazer as considerações iniciais o Maurício Franco, lá da Carga Online, que é do Grupo Manetone. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Muito boa noite, Davi, muito boa noite, Hugo, boa noite para quem está nos assistindo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder participar, conversar com essa galera de peso aqui junto com a gente hoje. Certamente a gamificação é para quem está na vanguarda aí da gestão de pessoas hoje em dia. É um caminho sem volta, eu vejo, né, dentro dos RHs, dentro das operações, e logística estava precisando de um envelopamento desse no dia a dia. Então vai ser muito legal poder discutir sobre esse tipo de ferramenta aqui para esse segmento. Obrigado, Maurício, seja bem-vindo. Então agora eu quero chamar também para fazer as considerações iniciais nosso parceiro Ramon Nunes, lá da Suzano. Boa noite, Ramon, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. É um privilégio aí fazer parte dessa mesa. Como o Maurício comentou, né? A gente tem uma oportunidade aí incrível de falar um pouco mais sobre logística e trazer muita coisa sobre gamificação na logística. Então, é um privilégio poder compor essa mesa aí com vocês. Show de bola. E hoje a gente vai falar muito sobre como empresas tradicionais lidam hoje em dia com a mentalidade disruptiva. Temos aqui o Maurício, que vai falar um pouco sobre a Carga Online, que é uma empresa já nascida na era digital. O Ramon vai falar do ponto de vista de uma grande empresa como a Suzano. E também o Gabriel Devico, da Wilson Sons, que é a maior empresa de marítimos da América do Sul. Boa noite, Gabriel, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Davi, Hugo, Maurício, Ramon, aí, prazer dividir esse momento aí com vocês, essa conversa sobre gamificação, logística e, como você comentou, algumas empresas novas e a gente aqui na Wilson Sons aí completando 185 anos, né? E falando de gamificação, falando de inovação, então é prazer aí para a gente estar sempre mantendo e buscando sempre a vanguarda, mesmo com 185 anos de história, né? Então, gamificação com certeza tá dentro desse roteiro nosso, dessa trilha constante aí de uma empresa de tantos anos, de tanta tradição, mas ao mesmo tempo que está sempre buscando a inovação, né? Bacana. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho o lema da renovação na tradição, né? Então, eu gosto de falar que as empresas disruptivas, né, as startups, as empresas do mercado digital em geral, elas nascem com essa mentalidade para frentex, vamos dizer assim, mas que em algum momento elas vão precisar da solidez das empresas tradicionais para de fato ganharem corpo e permanecerem sustentáveis ao longo do tempo. E eu vou então trazer, com base nisso, vou trazer aqui o primeiro tema para a gente bater um papo, que é como a gamificação pode ajudar no processo de treinamento e educação dos colaboradores para que eles sigam à risca os processos.
Para iniciar falando sobre esse tema, eu vou pedir para o Maurício Franco, da Carga Online, falar um pouco a respeito, já que a Carga Online, de fato, é uma empresa que lida com microaprendizagem, com educação de profissionais da área do transporte. Então, gostaria que o Maurício iniciasse a sua fala aí a respeito desse tema. Perfeito, Davi. Eu ingressei no mundo da logística através do rastreamento. Tá? Então, eu passei aí os últimos 20 anos, basicamente, fazendo a gestão de dados dos condutores através de tecnologia embarcada, né, de hardware instalado nos caminhões. E o que eu percebi durante esse período? O segredo para você ter eficiência na operação, seja na redução de acidentes, mas principalmente ali para você ter mais produtividade, né, economia de combustível, enfim, tudo aquilo que envolve o perfil de direção do profissional, a discussão ela transcendia o dado necessário para você efetivamente atingir os objetivos. O segredo estava no condutor, né? Então, uma gestão mais humanizada, em que você pegasse esse dado e respondesse o que efetivamente você precisa fazer com esse dado, era a grande dor, né? Então, visitando as transportadoras, qual era a receita do bolo ideal? Como é que você efetivamente poderia pegar essa massa de dados? Porque o mercado ele ficou muito obcecado até pela captura de dados, né? Aqui falando especificamente do transporte rodoviário de cargas, né? Esse é um mundo talvez que não se enquadra aos demais, mas olhando ali para o mundo do caminhoneiro especificamente, nós percebemos esse gap. Então, já tem 3 anos que nós estamos nessa empreitada aqui de justamente tentar levar para o mercado, como o Hugo ali também colocou, como é que a gente faz com que o motorista, né, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre isso, tenha vontade de continuar sendo caminhoneiro, porque hoje a falta de caminhoneiro no mercado ela é um problemaço, né? Eu tendo a dizer que esse é um dos grandes colapsos que a logística vai ter nos próximos 10 anos. Então, a Carga Online ela nasce muito com essa proposta de, primeiro, entender o que fazer com o dado. E quando você reflete a fundo sobre isso, você percebe que tudo começa pela capacitação do profissional. Então, um dos algoritmos que a gente trabalha muito aqui, e não é trabalhar o profissional só para aquilo que ele aprende quando ele está tirando a CNH do implemento A, B ou C, mas é capacitar o profissional para efetivamente aquilo que se enquadra em cada tipo de operação, né? Quando você vai para o frigorificado, quando você vai para a carga seca, independente do segmento que você atua, muda completamente. O motorista lá na ponta, ele não tem conhecimento necessário para ingressar nas operações, isso que a gente percebia também, né? Nesse sentido. E daí ele foi cansando. A gente injetou muita carga nos últimos 20 anos no profissional, e hoje a gente consegue aqui na Carga Online digitalizar toda a base de conhecimento, principalmente das transportadoras, dos embarcadores, levar essa capacitação focada em cada uma das operações, e onde isso tudo desemboca depois que você capacitou o profissional, em pegar os dados, aí sim, os dados tanto do nível de conhecimento, mas também dos sistemas aí de telemática, aí você compila isso tudo e leva para o profissional uma experiência gamificada, para que ele seja mais engajado, né? Aí o que o Hugo já falou, aí você incendeia todo o processo, fazendo com que o motorista volte a sentir prazer de ser motorista, e não só a gente pegar o pouco dado que tem, não saber direito o que fazer com aquilo e ficar fazendo uma gestão ali que a gente brinca que é a gestão de chicotear o profissional ruim, né? Mas a gamificação permite com que a gente efetivamente valorize. Então, mais do que olhar só, né, para o potencial da gamificação dentro de uma empresa, a Carga Online ela olha para o potencial da gamificação dentro de um segmento como um todo. Bacana. E conta para nós como que os caminhoneiros reagem com essa visão futurística, vamos dizer assim, de fazer treinamentos pelo celular. Porque nós temos a percepção de que, me corrija se eu estiver errado, né, mas nós temos a percepção de que o motorista de caminhão, em geral, é um profissional mais tradicional, né? Como eles lidam com isso e como vocês lidam com a visão deles também? Essa é uma surpresa extremamente positiva aqui do nosso lado, né? Porque a gente realmente tem essa visão, a faixa etária de um caminhoneiro hoje em média é 50 anos de idade, então é um profissional já com idade avançada. Isso é um problema até, porque mostra que a gente não está conseguindo reciclar esse profissional, mas ele também é um profissional que ele é um profissional de campo. Então, quando você leva uma experiência lúdica ali para ele, que permita com que ele
quando estiver em casa, não estiver em trânsito, quando ele estiver na cidade dele, ele pode estar em casa com a família e não necessariamente estar numa sala de aula. Primeiro que você segurar um profissional de campo 1 dia, 2 dias, né, um caminhoneiro em sala de aula, o nível de absorção dele tende a ser menor. E quando você leva isso para o digital, né, que é o que a gente faz, claro que a gente trabalha aqui a nossa plataforma, ela parte de 3 princípios, né, microlearning, streaming e, por último, vem justamente aqui onde nasce a nossa parceria na gamificação. Microlearning é importante você construir, Davi, para o caminhoneiro conteúdos que ele vai absorver de forma não tão densa, né? E isso não só para o caminhoneiro, tá? Acho que isso é o futuro da capacitação do mundo corporativo como um todo. Então, quando você fraciona ali, né? Pega um conteúdo de 30 minutos, faz 3 vídeos de 10 ou 3 tempos de leituras ali que remeta a 3 minutos, mas enfim, fraciona isso, coloca questionários que permitam, já você tem um algoritmo que vai gamificar pelo nível de conhecimento, e disponibiliza isso para ele num formato também legal. A gente recorreu muito ao mundo do entretenimento aqui, a nossa plataforma ela segue um viés ali, ora ela se comporta como um Netflix, ora ela se comporta como um Instagram, né? Então eu falo que não é só uma questão de capacitar, é uma questão de a gente aprender a gerar conexão com o motorista, tá? Então você primeiro organiza, né, o teu canal de comunicação, essa base de dados, esse conhecimento que ele tem que ter. Você também pode colocar comunicados, enfim, você consegue avaliar o profissional pelo nível de conhecimento da operação efetivamente, e por fim você gamifica. Aí é o segredo para também quebrar muito disso que você está falando. Quando você leva para ele esse senso de reconhecimento, de recompensa, né, que é o que a gamificação permite, e aí a gamificação, você está falando, na minha visão, do suprassumo do formato em que você pode efetivamente gerar, né, engajamento, porque ela trabalha de uma forma mais lúdica, de certa forma o profissional ele pode acompanhar a performance dele, não só o gestor avaliando a performance, mas ele também consegue avaliar a sua própria performance no dia a dia, né, que é uma das coisas que a gamificação também valoriza, né, esse olhar diariamente ali para a tua performance. Então você acaba fazendo com que esse processo de onboarding do caminhoneiro, pelo menos a nossa experiência até aqui, era uma dúvida nossa muito grande, então a tua pergunta é muito, muito pertinente, mas foi uma surpresa muito positiva, que o pessoal gosta muito, assim, os nossos resultados, desde o piloto que a gente faz, a gente atinge, assim, 90% muito rápido de adesão, e os feedbacks, eles costumam ser extremamente positivos, assim, né, do ponto de vista do caminhoneiro. E até mesmo num público que você comentou com uma faixa de idade de 50 mais, sei lá, né? Normalmente é uma coisa que o pessoal tem um certo receio. Será que o pessoal mais velho, às vezes mais humilde, vai entrar nessa onda? Sendo que muitas vezes o cara nem percebe que está sendo gamificado. Sendo que, na verdade, ele já está sendo gamificado por outras coisas, dentro da empresa, na escola, em tudo quanto é lugar, existem jornadas gamificadas, né? E a pessoa não precisa gostar ou entender de jogos para ser gamificada. E aí está aqui a prova disso tudo, vocês 3 aqui, né? Para comprovar. É isso aí, Hugo. Quando o pessoal me traz esse questionamento ali no processo de negociação, eu falo justamente isso. Pega aquele teu motorista que você acha que vai ter mais dificuldade, vamos trazer ele para o jogo. E aí a mágica acontece. Bacana. E você falou sobre microlearning, na própria Gamifique nós usamos também o conceito de microlearning para a criação de trilhas de aprendizado que nós disponibilizamos mensalmente na plataforma para os nossos clientes também. Então, o microlearning e a gamificação se casam muito bem, né? Com certeza, são totalmente complementares, né? Porque aquilo, você precisa saber o dado que você vai usar para gamificar, mas qual é a entrada e a saída, né? É a capacitação do profissional. Então é importante trabalhar nas duas frentes em paralelo. Bacana. Eu quero aproveitar esse tema de gamificar profissionais que não são os primeiros que vêm à mente, né, quando nós falamos em mentalidade disruptiva. Já vou trazer o Ramon Nunes para a nossa conversa, porque lá na Suzano, que é uma empresa com mais de 30 mil colaboradores, espalhada por 7 estados do Brasil, ou seja, uma empresa muito grande, né? E eles gamificam os operadores de empilhadeira lá.
Gostaria que o Ramon falasse um pouco sobre como funciona a gamificação dos operadores de empilhadeira, já pegando esse gancho deixado aí pelo Maurício. É isso aí, Davi. Estamos quase chegando aí na idade do Gabriel, né? Estamos com 98 anos, né? Não batemos ainda a casa dos 100 não, mas está perto. Então, como o Maurício comentou, também é um grande desafio para a gente estar gamificando esses operadores. Assim, eu acredito que o perfil, a gente recebe muitos caminhoneiros ali na parte da logística da Suzano também, e realmente o perfil está sempre nessa casa aí, próximo aos 50 anos, né, a média de idade, e o perfil dos operadores também não é tão diferente. Hoje nós temos dentro da Suzano uma mudança que, aí sim, nós temos um time que, vamos colocar assim, está rejuvenescendo, a gente está tendo mais diversidade no nosso time, então temos uma letra, inclusive, que é formada só por mulheres, então hoje o nosso time ele consegue ter uma integração maior, vamos dizer assim, entre as idades. Mas o nosso grande desafio, de fato, é fazer com que todos estejam aptos a utilizar a gamificação e a entender a gamificação no dia a dia ali, né? Então, assim, começando do começo, a Suzano, ela tem como compromisso e até 2025 remover mais de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. E, além disso, reduzir ainda mais os níveis de emissão, né? Isso faz parte do nosso compromisso de combater a crise climática no mundo. Então, qual é o nosso papel como logística em dar um suporte nisso tudo? Eu vou chegar na gamificação, mas é bom dar esse contexto para ter uma linha de raciocínio. Fique à vontade, manda ver. Como logística, a gente sabe que a gente tem pilhadeiras ali na nossa operação, tem caminhões, e tudo isso são focos de emissão de CO2. Então, assim, nós tínhamos 2 desafios principais. Um deles era medir de forma assertiva todas essas emissões. Então, esse desafio a gente conseguiu resolver no mercado, a gente conseguiu desenvolver uma solução onde eu consigo ter em tempo real, na palma da minha mão, quanto tal empilhadeira a empilhadeira X está emitindo de CO2 naquele momento. Então, se eu quiser ter um histórico disso no dia, eu consigo, se eu quiser separar isso por área, enfim, por unidades, tudo isso eu já consigo ter essa visão. Beleza, mas com a base de dados em mãos, qual é o próximo passo? O próximo passo é, de fato, reduzir essas emissões. Então, é aí que entra a Gamific, é aí que entra o Hugo dando suporte para a gente, que a Gamific está servindo justamente como essa ferramenta de também educar o nosso operador a ele ter as melhores práticas, vamos colocar assim. Então, se eu tenho um operador de empilhadeira, que ele deixa a empilhadeira parada e ligada durante muito tempo, eu sei que aquela empilhadeira ligada ela está consumindo combustível, logo ela está emitindo mais carbono do que ela deveria. Então, eu consigo atacar essa dor, consigo educar esse operador a não agir dessa forma. Ou então, ele está fazendo uma rota um pouco maior do que a rota mais otimizada, vamos colocar assim, do que a rota ótima. Então, eu também consigo educar esse colaborador a identificar esses melhores caminhos. Então, são ações que a gente consegue tomar a partir da gamificação para tornar a nossa operação mais eficiente e, logo, torná-la também mais... a gente conseguir reduzir os níveis de emissão de carbono e também reduzir o consumo, né? Mais ambiental, né? O legal é que você falou Exatamente. comportamento, né? A gamificação também tem esse viés de comportamental, induzir comportamentos desejáveis. Como, ao invés de ficar falando, cobrando, gerando uma gestão ali muito incisiva, que é normal do mundo do trabalho, estamos ali para isso, mas como às vezes amenizar um pouco, melhorar o clima organizacional, fazer uma cobrança indireta, colocando regras Exatamente. dentro de uma jornada que dão reconhecimentos. Nessa situação, às vezes, você não precisa nem falar nada. Tá lá, faz quem quer. Quer ganhar um negocinho, quer avançar, quer estar se sentindo melhor do que ali na posição do que os outros. É incrível como isso é psicológico, né? É químico até. Libera dopamina no cérebro à medida que vai realizando. E o legal, Hugo, é que
traz um porquê também, o porquê dele estar fazendo, do porquê dele estar executando aquela atividade daquela forma. Não é só faz isso e sem justificativa. Então, a partir do momento que você traz isso para o colaborador, fica muito mais fácil dele comprar a sua ideia e abraçar esse objetivo, que no final é um objetivo que impacta todos nós, né? Então, assim, a gamificação, ela está trazendo um impacto extraordinário, assim, para a nossa operação. E quando a gente fala, pô, aplicar gamificação com operador de empilhadeira, às vezes é uma coisa muito distante, mas não, a gente está conseguindo provar que, de fato, é muito próximo da nossa realidade e a gente consegue, sim, obter resultados satisfatórios. Sim, sim. Aqui de 3 estão 2 dos premiados de melhores clientes do ano, né? E normalmente eu tenho a impressão que vem a gamificação muito voltada à área de vendas, a parte de e-learning, principalmente. É uma coisa que eu tenho que evangelizar nas apresentações comerciais. E são 3 situações aqui que não tem nada a ver com vendas e que é comportamental e que são coisas inusitadas muitas vezes. Qual é a sua dor? A gente cria uma jornada gamificada para que a gente consiga sanar essa dor. Essa é a grande mágica da gamificação. Não é nem a Gamifica ou o Hugo, a própria gamificação, ela produz isso, né? Não, exatamente. Trazer esse colaborador para dentro desse universo é uma coisa assim disruptiva, eu posso dizer, né? É um passo muito grande aí que a gente está dando para transformar mesmo a mentalidade das pessoas e das companhias. Sim, sim. Falando de idade e de engajamento, eu fiquei sabendo, Devico, que tem um dos da turma lá que com mais de 60 anos que entrou 150 vezes no aplicativo no mês passado. Isso aí foi a prova que eu uso esse argumento e falo, não tem, olha só, olha esse caso aqui. Não sei, Davi, já traz a próxima pauta para o Devico entrar, estou intrometendo aqui, mas é que me lembrei desse caso, a gente volta com todo mundo. Eu achei muito inusitado um senhor de mais de 60 anos ali, nem percebendo que está sendo gamificado, ali querendo mais, manda mais. E frustrado porque já não tinha mais avatar, Vamos fazer nem o rebocador para ele comprar na loja. Comprou todos, né? Zerou a loja virtual lá. Platinou, igual diz meu filho, platinei o game. Não, eu ia trazer o Gabriel para a conversa mesmo, porque nós já falamos de operadores de caminhão e operadores de empilhadeira, agora a gente vai falar de operador de navio. Vamos dar um salto no tamanho aí. Daqui uns dias tá os pilotos de avião aí também. Exatamente. Mas a Wilson Sons, né, ela é uma empresa com mais de 80 rebocadores, né? E opera em toda a costa brasileira e tem mais de 800 marítimos. Para quem não sabe, o marítimo é o profissional, né? Que trabalha nessa área. E eu queria já fazer o link com a questão da segurança, né? Gostaria que o Gabriel falasse um pouco, porque lá na Wilson Sons, o grande foco da gamificação está nos indicadores de segurança, né, Gabriel? Então, gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre como vocês utilizam a gamificação na área de segurança e de como a gamificação tem impactado positivamente nos indicadores de vocês. Tá, certo. A gente tem realmente na segurança como nosso grande valor, né, grande pilar, né, dentro da Wilson Sons, né, operações com segurança e cada vez mais comportamentos e atitudes, né, seguras. E aí, com certeza, a gamificação, né, e todo esse projeto que a gente começou ainda em 2021 para rodar agora ao longo de 2022, ele teve essa ênfase. Então, a gente nasceu, né, o projeto nasceu com 10 indicadores, né, a gente gamificou 10 indicadores, e aí desses 10 indicadores, 5 eram, né, diretamente ligados à área de segurança. Então, a gente entende e vê a importância, né, o valor realmente da operação segura, de entregar, né, uma operação ali segura, consciente de todos os riscos que já estão inerentes ali a ela, né? Então, implementar a gamificação e aproveitar todo um ambiente mais leve, né, mais lúdico para abordar o assunto de segurança, a gente fez isso, a gente optou em fazer isso, né, tanto na forma dos indicadores, né, metade dos indicadores aí
abordando, né, rotinas de segurança, rotinas de bordo, né, rotinas de entrega, né, ali constantes, focando em segurança, mas também, né, usando todo o ambiente escola, né, todo o ambiente de aprendizagem, em forma de quiz, em forma de cursos, em forma de trilha de aprendizagem, em forma até mesmo de postagens na timeline de vocês. Então, a gente tem todo o apoio do nosso time de comunicação também envolvido, e a gente faz postagens lá na timeline, gera uma rede social que funciona demais para a gente, né? Os nossos marítimos adoram. Se vocês pegarem lá, né, vão ver cada postagem nossa, 700, 800 comentários, tranquilamente tem, né, dos E nossos pontuam ao marítimos. comentar, né? Há essa possibilidade também, né? Com um turno de comentar, e a gente faz caça-palavras, faz encontra o erro, bota algumas cenas lá, algumas imagens de algum ato inseguro ou um caça-palavras que você tem que buscar termos e questões. Então, a gente faz esse mix, né? Ao mesmo tempo, eu estou gamificando o indicador, mas eu estou o tempo todo estimulando, né, com ferramentas de aprendizagem, de reforço, de instrução de trabalho, de procedimento operacional, dentro ali desse ambiente gamificado e competitivo que eles tanto gostam, né? Então, nosso público-alvo, né? Os nossos marítimos são extremamente competitivos, então isso acabou ajudando e facilitando até o nosso processo. Às vezes dificulta um pouco do desafio aí da gente mantê-los engajados, né? E mantê-los competitivos. Ser humano é aquilo, né? No começo é tudo muito legal, tudo muito bom, mas se a gente não se desafiar, né? A gamificação tem isso, né? A gente tem que estar se desafiando o tempo inteiro para mostrar que não é mais do mesmo, né? Ah, mas de novo é isso, ou de novo esse desafio, ou de novo um caça-palavra. Não. Agora a gente tem que pensar numa outra trilha de aprendizagem, num outro curso, num outro quiz, numa outra postagem, num outro material, ou até mesmo num outro indicador, que já esteja aí mais maduro em termos de segurança. Então, tem sido muito válido para a gente nesse sentido, Davi. E hoje vocês já estão com mais do que 10 indicadores, né? Já evoluímos para 14, né? Então, E a temos 14 maioria indicadores. automatizado. Você que foi 13 o deles já craque aí, né? são, 13 deles já são automáticos, né? A gente também se propôs a fazer isso, né? Envolveu a nossa área de TI para automatizar, porque é uma corrida com 150 times e mais de 670 marítimos, era inviável a gente ficar lançando resultados ou fazendo cargas manuais ali pelo Excel. Então, foi um projeto completo, né? A comunicação entrou com a gente, as áreas de apoio entraram, o TI entrou, e a gente consegue hoje integrar os nossos sistemas com o sistema da Gamific, né, por APIs que se integram e já mandam um resultado em tempo real para que a nota se atualize, né, para que o desempenho daquele marítimo se atualize quase que em tempo real. A não dizer que é em tempo real de 2 em 2 horas, né, mas todo dia, de 2 em 2 horas, o sistema está se realimentando e as notas estão se atualizando. Você evita aquela frustração, né, pô, já fiz, mas não está aparecendo a minha nota. Então, tem sido muito bacana. E o legal é que é na mudança de posição que está ali o nascer da motivação do engajamento, né? O aplicativo, a plataforma consegue mandar, nas mudanças de posições, notificações para o jogador. Tiririm, você agora é o primeiro lugar, você foi ultrapassado. É quase que o treinador na beira do gramado gritando, motivando ali, impessoalizando o feedback. E eu acho importante trabalhar essa parte da comunicação. Eu aprendi que a gamificação se sustenta em 3 pilares: informar, ensinar e divertir. E a comunicação é o cartão de visitas, de entrada de qualquer jogo. Eu trago a analogia de como se fosse a sinalização de uma estrada. Tenta dar numa estrada sem uma boa sinalização, você se perde. Tenta jogar um jogo que não conversa direito com você, que não te explica como tem que fazer, aonde ir, o que fazer, né? Você não se engaja. Tenta trabalhar numa empresa que não tem uma comunicação direta. É a mesma situação. Você se perde. Maravilha. Eu quero chamar de volta o Maurício, então, para falar um pouco sobre a questão da segurança do transporte por caminhões. Como vocês trabalham essa questão na educação dos motoristas e como a gamificação tem contribuído com a melhoria dos indicadores de segurança para vocês? Esse talvez seja um dos pontos que mais chama atenção no mundo do transporte, porque
Se você conversar com qualquer seguradora hoje, a maior dor deles já não é mais o roubo de carga, né? É o tombamento. Esses dias eu estava conversando com uma seguradora, 70% das ocorrências deles em valores já estava no âmbito ali dos acidentes. E eu acho que o Devico ali comentou um ponto muito importante, que o segredo do negócio é justamente o algoritmo. Né? Então, uma operação, por exemplo, como a do Wilson super específica, você vai incrementando os algoritmos, vai pegando, né, imagina aqui algoritmos super específicos da operação, e no transporte não é diferente. Né? Quando a gente olha para o caminhoneiro, dependendo do tipo de operação que ele está inserido, de qual segmento, você pode ter variações dos algoritmos, mas uma das coisas que a gente preza aqui é justamente conseguir entregar para o mercado o básico ali de quais são os algoritmos ideais. Então, eu comentei aqui inicialmente, né, que o mercado ele vai muito atrás de dados ali oriundo de placas, né, mas quando você vai fazer esse tombamento da informação que está atrelada à placa, aí eu cito, não que esses dados não sejam extremamente importantes, né? Mas como velocidade, como, né, odômetro, são informações importantes, mas tem N outros algoritmos em volta ali do condutor, vinculados ao aspecto de segurança, que muitas vezes eu tendo a dizer até que raramente são as operações que conseguiram conectar todas essas pontas, criar todos esses algoritmos via uma API que justamente permita gamificar o processo. Então, quando a gente olha para a gamificação, existe dentro do TRC uma lição de casa muito importante, que é conseguir nivelar os dados para que daí você chegue no algoritmo de gamificação muito robusto e que vai, por consequência ali, elevar o nível de eficiência das operações, reduzir acidentes e trabalhar todo o aspecto de segurança, né? Então, uma das coisas que a gente estimula muito aqui as transportadoras é justamente a usar alguns algoritmos que a gente percebe que, por vezes, não estão sendo usados dentro do âmbito de segurança e que fazem parte do processo de avaliação do profissional, do processo de gamificação. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Toda transportadora faz, por exemplo, gestão de multa, tá? Mas são poucas as que pegam essas multas e colocam isso dentro do bolo ali, né, da avaliação do profissional num programa zero acidentes e tudo mais. Quantos acidentes esse motorista se envolveu? Baixa monta, média monta, alta monta. Então, esses processos, as transportadoras, elas foram, conforme elas foram crescendo, muitas vezes elas foram departamentalizando esses temas, e hoje, antes da gamificação até, tem um trabalho muito forte de capacitar o profissional da maneira adequada, que é o que eu também falei inicialmente, que é por onde a Carga Online, inclusive, começou a trajetória, mas também tem de conseguir, dentro das operações, reunir todos esses dados, criar o algoritmo ideal, para daí sim você chegar na gamificação que efetivamente vai engajar, porque ela tem que, no fim das contas, também está fazendo com que o profissional entenda o porquê daquilo, né, o porquê que ele está sendo avaliado por aquilo. E tudo isso, como o Hugo colocou muito bem, tem a ver com uma comunicação direta. Ó, é por aqui que você vai estar sendo avaliado, estes são os critérios, estes são os algoritmos, né, e daí você transforma tudo isso de forma lúdica. Então, é um processo, né, dentro do TRC, isso é um processo que tem que ser construído. Então, a gamificação, ela é o gol, né? Mas antes de você marcar o gol, você tem toda uma construção ali que passa por você digitalizar, muitas vezes, alguns processos que estão sendo manuais, que daí no dia a dia até inviabiliza você gamificar, porque, como o Devico ali também comentou, quanto mais você automatiza via API, né, o dado com a gamificação, mais resultado eficiente você acaba tendo, porque o motorista ele vai tendo aquilo ali em tempo real e o game literalmente vai ficando mais interessante, mais motivador. Bacana. Ramon, conta para nós como é que funciona para vocês aí na Suzano essa questão da segurança e fala para nós qual a importância disso no âmbito da CIPAT, né, que são aquele órgão de segurança que faz os eventos anuais, como isso interage com a operação. Bom, eu coloco que a gente está numa prova de conceito quanto à gamificação, falando de logística na Suzano. Então, assim, nós avançamos quanto a essa questão dos operadores utilizarem
o celular como forma de acompanhar ali suas entregas, mas isso aí foi uma porta de entrada para despertar um mundo de oportunidades, vamos colocar assim. Então, trazendo para a segurança, hoje a gente não tem isso desenvolvido, mas são projetos que já estão listados aqui para a gente dar início e trazer essa gamificação para outras frentes de trabalho. Então, falando da segurança, hoje nós temos uma frota que faz a movimentação da carga da nossa fábrica para o porto por onde a gente escoa a celulose. Então, assim, esses motoristas, eles têm que fazer uma série de treinamentos, como foi comentado aí, para estarem aptos a fazer esse transporte. Como é feito esse treinamento hoje? Ele tem que estar ali dentro de uma sala, assistir alguns vídeos, responder algumas questões. Então, a gamificação, ela serve para otimizar tudo isso. Então, ela serve para eu conseguir, como foi comentado, que o motorista faça isso no momento que ele estiver livre, que ele estiver descansando, ou então no momento que ele... Até em casa ele consegue fazer. Então, assim, isso nos ajuda muito. E falando dessa operação específica, um ponto legal assim que a gente consegue treinar o motorista como é uma rota fixa, que ele sempre tem que ir e voltar, eu consigo pontuar quais são os principais riscos que ele vai enxergar, que ele vai encontrar ao longo do caminho. Então, uma pista que tem uma curva perigosa, eu consigo educar ele para marcar bem que aquela curva ali é uma curva perigosa, então ele tem que redobrar o nível de atenção. Ou então o limite de velocidade, ultrapassagem. Então, tudo isso eu consigo trazer de forma lúdica, como foi comentado pelo Hugo, e assim, é uma ideia que a gente está construindo para trazer isso também para as nossas operações de transporte, né? Então, assim, falando da CIPAT hoje, como eu estou aqui mais voltado para a área da logística, então eu não trabalho diretamente com o time que estrutura o evento em si, mas isso é um ponto que essa iniciativa, né, de trazer esses treinamentos, trazer esses apontamentos para os motoristas, é um ponto que a gente com certeza pode levar como um case de sucesso aí ao longo do ano para compartilhar, né, até com as outras unidades ou até mesmo com os nossos parceiros. Sim, sim. Quanto à CIPAT, a gente já conseguiu participar de uns projetos em parceria com algumas empresas que gamificamos o evento. Uma semana, 2 semanas, um mês, dependendo. A gente dava uma amplitude maior, antecipando algumas ações ali, tendo a semana ali com as práticas, reuniões, conteúdos, e pós-evento também, para finalizar ali, premiando todo mundo. Então dá para gamificar um evento como a CIPAT, por exemplo. Se eu não me engano, a Novo Nordisk, que também é uma indústria, né, que também está mais ou menos nessa parte de logística, e até a Claro fizeram um trabalho assim conosco, e foi bem legal. Sim, sim. E assim, um ponto interessante também da gamificação que a gente pode trazer para o nosso dia a dia hoje nós temos metas de DNA. O que seria esse DNA? É o de olho na área, que a gente chama aqui, que é, de fato, o colaborador estar atento ali a qualquer risco de acidente que possa estar ocorrendo ali na área que ele está. Então, alguém passou pela área sem estar utilizando todos os EPIs necessários, ou então um isolamento que não está sendo feito da forma correta. Então, isso facilmente pode ser trazido para dentro da gamificação, porque a gente consegue trazer isso, fazer com que o colaborador tenha essa mentalidade segura de uma forma muito mais partindo dele, né? Vamos colocar assim, não de uma forma que seja obrigação, ele internalizar esse comportamento seguro. Então, a gamificação, com certeza, é uma ferramenta extraordinária para a gente conseguir evoluir no quesito segurança dentro de uma indústria. Bacana. Então, agora eu quero sair um pouco do tema da segurança e falar um pouco sobre gestão do colaborador com a gamificação. Queria que o Gabriel De Vico falasse um pouco sobre como a gamificação tem impactado a gestão dos colaboradores lá na Wilson Sons. Ela impacta em 2 grandes frentes, assim. A gente tem e faz uso, né,
da Gamific Manager, né, de um aplicativo, né, de uma ferramenta que vocês disponibilizam, e a gente deu acesso a todos os nossos gestores, né, todos os gestores das localidades onde a gente atua. Então, a gente está gamificando, né, de Trombetas, né, até Rio Grande do Sul. Então, é uma operação extremamente complexa e espalhada aí por todos os portos, por todas as localidades onde a gente atua. Então, você ter um painel, né, você ter uma ferramenta de gestão em que todos os indicadores, todos os times, todos os colaboradores estão ali juntos e unificados numa plataforma, né, facilitou demais essa gestão. A gente tinha gestões locais, né, controles e ferramentas que cada localidade usava de uma forma, e aí a Gamific, né, em forma de relatórios, o Gamific Manager e todos esses indicadores que a gente acompanha dentro da corrida, né, e também das ferramentas de apoio que a gente tem, eles facilitam demais. Então, hoje é extremamente comum, né, os gestores irem lá dentro da ferramenta, olharem a performance dos seus times, dos seus colaboradores e já fazerem uns apontamentos para eles, os reforços ali que precisam ser feitos num indicador, por exemplo, que ele não esteja performando. Ou então pedirem esse nosso apoio, dá uma olhada nesse time aqui, estou vendo que está faltando para o comandante lá 10 pontos, o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar? Então, tem esse primeiro lado, né, da gestão de terra, que a gente chama, né, no nosso jargão, né, gestão de terra, os gestores que estão em terra, mas o mais bacana, né, o que a gente mais tem orgulho aí em termos da gamificação é que a gestão também está no mar, né? A gente brinca que agora o sentimento de dono está aflorando, porque quando o próprio marítimo, né, se vê na ferramenta, se vê na plataforma, se vê no jogo, né, se vê num ranking de 150 times, de 14 indicadores, e ele se sente parte, ele está envolvido, ele está ali diretamente responsável pela performance de um time. E a gente fez, né, de propósito a competição, até desafiou aí a Gamific, né, a gente desafia a Gamific o tempo todo também, porque a nossa competição é completamente diferente. É uma competição por times. E dentro do time, você tem pontuações e indicadores que são diferentes, dependendo da função que cada um tem no time. Mas, ao mesmo tempo, se um marinheiro que está lá no time não performar nos indicadores que são de responsabilidade dele, ele impacta o time dele todo. Então, não adianta eu ter um comandante, né, performando ali, entendendo e super engajado, se o marinheiro que está no time dele não tiver igualmente engajado. A equipe perde. Não tem uma premiação, um reconhecimento individual. A gente botou o trabalho de gestão em equipe. E quando você tem essa ferramenta na palma da mão ali, mostrando a performance dos indicadores, as pontuações, o que está faltando para eu chegar na pontuação máxima, toda a gestão, né, de terra e bordo, né, terra e mar, elas saíram ganhando nesse sentido, tá? E isso é legal entender um fato importante. O jogo ele vai amadurecendo. A Wilson Sons é uma prova viva disso. Os indicadores vão sendo automatizados, sendo aumentados, sendo melhorados. E exige uma eterna calibragem das velas aos ventos, como qualquer jogo. Tem que tirar isso aqui. É tipo um personal trainer. Você vai evoluindo o treino, o ganho. E como a Gamific sendo mais uma consultoria em gamificação, um difusor de boas práticas de aplicação da metodologia, do que propriamente o software, a gente consegue também trabalhar junto sempre a 4 mãos. Metade do cliente sabe o que quer gamificar e metade a gente sabe como melhor gamificar. E eles trouxeram uma complexa operação cheia de nuances e regras, como trazer o equilíbrio da realidade, da cultura, do compliance da empresa, respeitando o máximo do que a gamificação permite de bons resultados, né? Então, é legal entender que a gente vai amadurecendo junto o jogo, a empresa, a estrutura das jornadas, que é a gamificação, né? Sozinho não teríamos nenhuma condição de fazer, né, nenhuma condição de gamificar 600 e mais de 400 marítimos em 151 times. Então, não teríamos realmente esse know-how aí de fazer se não tivesse essa parceria. E na verdade, tem até hoje, né? A gente aprende e vai trocando, e vai pedindo melhorias, e vai pedindo, né, adequações o tempo inteiro, né? O nosso público-alvo demanda muito, então é muito bom isso.
agora eu quero ver o ranking assim, agora eu quero ver o ranking assado, agora eu quero ver É, o limite da minha pontuação. Então, um monte de melhorias, né? Um monte de coisas que nem a gente tinha pensado na época de sim. início de projeto, elas vão aparecendo quando os usuários vão botando literalmente a mão na massa ali dentro do aplicativo, dentro da ferramenta. E isso vai retroalimentando, né, a gente e a Gamifica o tempo todo, né? O legal é isso. Temos 3 situações bem diferentes aqui. Nós temos dezenas e dezenas de clientes também com segmentos, tamanhos, demandas das mais diversas. E é legal contar com a expertise de conseguir ver em várias situações diferentes como trazer a melhor aplicação. Aqui esse é o grande papel da Gamifique, que tem apoiado uma ótima plataforma, já um Pokémon Estágio 3, que com a utilização de nossos clientes está em constante melhoria. Legal. Quero chamar então o Ramon aqui para a conversa, para falar um pouquinho também sobre a gestão dos colaboradores através da gamificação lá na Suzano, e falar um pouquinho sobre as dificuldades de se implementar esse tipo de gestão numa empresa tradicional, voltando a falar novamente daquela falsa dicotomia, né? Tradicional versus disruptivo, né? Como funciona isso para vocês lá, Ramon? Eu acredito que tudo que foi falado aqui já serve de exemplo, né, para cair por terra essa questão de tradicional. A nossa companhia hoje ela tem inúmeras frentes de inovação e essa é mais uma delas. Então, assim, falando da gestão, eu sempre vou estar trazendo, pessoal, aqui para a operação, né, que é a nossa realidade da logística. Então, assim, nós temos várias oportunidades em nível de gestão mesmo, de controle das operações. Então, assim, um exemplo que eu posso trazer é, hoje nós temos colaboradores que trabalham, que atuam em regime de turno. Então, durante o turno dele, eles são responsáveis por estar fazendo a gestão de outros colaboradores ali naquele mesmo período, de terceiros ou até mesmo de colaboradores Suzano. Então, a cada turno que esse colaborador passa, ele tem uma série de atividades ali que ele tem que ter realizado e tem uma série de resultados que ele tem que ter entregue. Então, com a gamificação, a gamificação me traz o benefício de eu conseguir ter tudo isso na palma da minha mão, eu conseguir ter uma visão de tudo isso em tempo real. Então, trazendo de forma mais prática, assim, eu, como um gestor da área de celulose, de logística da celulose, eu consigo ter uma visão pela gamificação de quanto eu carreguei naquele turno, ou então quanto eu recebi de material naquele turno, ou então quantos, aí trazendo também para a parte de segurança, quantos DNAs eu abri naquele turno. Então, eu consigo centralizar tudo isso em um local só e consigo ter uma visão muito mais dinâmica, além de eu ter um histórico de informações muito grande. Então, assim, a gamificação traz esses benefícios aí para a gestão das nossas operações logísticas, né? Legal. E, Maurício, e para vocês da Carga Online, que apesar de fazerem parte de um grande grupo, né, que é o Grupo Manetone, mas a empresa Carga Online especificamente já é uma empresa que já nasceu mais digitalizada, né? Como funciona para vocês a gestão dos colaboradores, tanto do ponto de vista do colaborador, quanto por o próprio gestor? Houve muitos desafios para implementar isso para os gestores? Pensando no segmento que a gente está inserido aqui, olhando mais para o mundo do caminhoneiro, né? E foi colocado ali também já pelo Devico. Eu acho que a gamificação ela se aplica em praticamente todas as áreas e todas as esferas, mas ela tem um cenário que ela é como uma luva, né? Como gostam de dizer, que é quando você tem um profissional à distância, tá? Então, quando a gente olha aí para o que aconteceu durante e pós-pandemia, tanto o trabalho remoto e trazendo aqui para o mundo do caminhoneiro, que ele naturalmente ele não parou, né? Foi um segmento que não parou ali durante a pandemia, mas ele sempre foi um profissional de campo, um profissional que estava distante. Então, o que o Hugo ali também colocou de você conseguir fazer essa gestão à distância mais facilitada, com os indicadores, nem do profissional não estando
próximo, isso é muito enriquecedor no processo de gestão. Então, para os colaboradores, naturalmente eles são mais engajados, mais motivados, porque fica mais clara a comunicação, então a produtividade aumenta muito significativamente, mas para os gestores que têm que fazer essa gestão à distância, aí eu acho que a gamificação ela já é quase que uma necessidade para você, a partir daí, começar a pensar em trabalhos remotos, sabe, híbridos ou tudo mais. Então, se você vai ter um colaborador que está à distância, uma sugestão aqui é que você comece a pensar em gamificar os seus processos, porque vale muito a pena, né? Acho que, de novo, acho que todos os segmentos, a gamificação é muito bem-vinda, mas aquelas equipes que trabalham à distância, a gamificação ela é um aliado do gestor ali, que depois que ele começar, ele vai se perguntar por que ele não fez isso antes, né? Sim, sim. Eu trago a gamificação como uma ferramenta. E outro dia eu vi uma frase bem legal de um amigo meu. A diferença do amador para o profissional é a ferramenta que ele usa. Eu fui tentar fazer o jardim aqui de casa, com os negocinhos que eu tenho aqui, fiquei 3 horas, não saí do lugar. Chamei um amigo meu que trabalha, especialista com isso, jardinagem e tal, paisagismo. O cara trouxe uma parafernália gigantesca, um monte de equipamento, que em meia hora ele fez o negócio ficar lindo. Então as ferramentas transformam a pessoa num bom profissional, né? E a gamificação é uma ferramenta incrível, uma espada e um escudo e uma armadura de uma vez, que é a comunicação, a educação e o engajamento. Tudo num único guerreiro. A gamificação, ela vai naturalmente, o processo de implantação dela, ela vai te forçar a revisitar, às vezes, alguns gaps que você tinha se acomodado ali no dia a dia, né? Então, a gamificação, ela acaba puxando você para um nível de maturidade de gestão diferenciado, por isso que eu comecei dizendo que a vanguarda aí, né, da relação colaborador e gestor, eu acho que passa pela gamificação. Sim, porque muitos pensam em gamificar o jogador ali, o centro da mandala, e a gente percebe que os gestores também são gamificados, evoluídos, melhorados, desenvolvidos. E quem não quer melhorar, né? É isso aí, cara. É exatamente Show isso. de bola. Bom, eu quero chamar aqui então o Gabriel De Vico de volta para o nosso papo, porque nós já falamos algumas vezes aqui sobre empresas tradicionais, empresas disruptivas. Eu quero voltar a esse assunto, e aproveitar que o De Vico está na empresa mais longeva aqui da mesa, né? Está aí na Wilson Sons com quase 200 anos de existência. A empresa remonta lá aos tempos do Império, né? E gostaria então que você falasse para nós, Gabriel, na sua percepção, estando em uma empresa tradicionalíssima, qual o papel da gamificação na inovação de uma empresa tradicional? Acho que ela é uma das melhores amigas assim para a inovação, né? A gente, apesar da idade, a gente já tem esse DNA disruptivo há tempos, né? Nas nossas tomadas de decisões, nas nossas estratégias, né? Comprando participações em startups. Então, a gente sempre brinca, né? Que a gente é um idoso de vanguarda sempre. Então, a gamificação, ela entra e está completamente alinhada com as nossas estratégias, né, de não parar, né, nunca na forma de pensar os processos, de pensar as melhorias, de pensar em fazer diferente, né? Então, como você falou aí dos tempos de Império, a gente fez o reboque do vão central da ponte Rio-Niterói, né? Eram os nossos rebocadores que estavam lá rebocando o vão central da ponte de Rio-Niterói. E hoje a gente está produzindo aí e lançando rebocadores com tecnologias aí extremamente avançadas, focadas também na questão da redução e do efeito estufa. Então, assim, tudo que a gente pensa, né, em termos de estratégia está sempre ligada com inovação, com fazer mais, fazer diferente, fazer melhor. Então, a gamificação tem sido uma grande parceira, né? O Maurício falou, e aí eu pego um gancho que a gente tem uma apresentação inteira só com as melhorias que a gente já fez nos processos em função dos indicadores que a gente gamificou. Então, assim, foram várias discussões, né? Vários processos melhorados
né, só pelo fato da gente estar gamificando, né, aquele indicador. Porque para a gente gamificar, o processo tem que estar rodando, tem que estar bem totalmente fechado e alinhado, né, em todos os seus aspectos. E aí, quando a gente provoca essa gamificação, a gente vê que precisa realmente rever alguns processos, algumas tomadas de decisão, e então isso vai fomentando a inovação, né, a vontade de fazer diferente, a vontade de fazer melhor aquilo que a gente já sabe fazer. Na verdade, a gente já sabe fazer há muito tempo, mas a gente nunca vai poder parar, né, de pensar em fazer melhor, em fazer de forma mais eficiente, em fazer de forma mais segura. E aí, quando você gamifica, né, você vê lá um chefe de máquinas que já está na função há 40 anos, né, feliz e empolgado com o avatar dele na Gamifique, e você vê que realmente a gente é uma empresa de idade, mas de vanguarda, porque você tem um chefe Vamos de fazer o máquina. rebocador, vamos fazer o Pois rebocador. e agora a cobrança, o que eu estou sendo cobrado é isso: cadê a corrida de rebocador? Cadê a corrida? Cadê o avatar? Ai, David. O meu chefe de máquina de 60 anos, 40 anos de função, está sentindo falta de um Arrumou para nossa avatar. cabeça, hein, Gabriel? Né? Mas Ele está me também, cobrando esse avatar, entendeu? O cara que tem eu 60 anos vou de idade, conseguir. 40 anos de função, está com esse pensamento. Então, foi um sucesso nesse sentido. Sim, e é uma honra estar aqui com duas, a Suzano, né, e a Wilson Sons, a Carga Online, mas a Suzano e a Wilson Sons estão entre os rankings das 50, 100 empresas que mais investem em Open Innovation, em startups, né, que você comentou que tem sempre investimentos em startups, em essa coisa disruptiva, isso está aí comprovadamente nos rankings, né, desses ecossistemas de startups espalhados pelo Brasil, São Paulo e tudo mais, né. É isso aí. Está no Legal. sangue, está no DNA, como diz aí o Ramon, está no nosso DNA, né? A inovação está no nosso DNA também. Além da segurança, a inovação, focada também em fazer melhor e com mais segurança sempre também está no DNA. E por falar no Ramon, eu quero perguntar ao Ramon, que é o segundo mais velho aí, com 98 aninhos, como vocês utilizam a gamificação como ferramenta de inovação em uma empresa tradicional, porém com DNA disruptivo? Bem, eu posso dizer que eu sou fruto da gamificação. A gamificação ela surgiu, ela serviu para desenvolver a cultura de agilidade dentro da companhia. Então, assim, eu não conhecia, confesso que quando eu entrei na Suzano, há 4 anos atrás, eu já tinha ouvido falar, mas muito pouco, de agilidade e do mundo digital, de tudo isso. E assim, em algum momento eu vi que estava acontecendo uma competição ali a respeito da agilidade. Eu achei interessante, queria conhecer mais sobre o assunto, me inscrevi. A partir do momento que eu entrei, eu entendi que eu estava sendo gamificado. Eu estava dentro, eu era um jogador ali. E é tudo isso que a gente veio falando aqui desde o começo. A partir do momento que você está dentro, você fica com aquele sangue no olho, assim, você está na competição, você quer ganhar, então as atividades lá eram estudar sobre tal tema relacionado à agilidade, então estudar sobre o Scrum, estudar sobre o Kanban, fazer uma prova tal, então você vai se desenvolvendo dentro disso. Aí trazendo para a inovação também, que o mundo ágil está dentro da inovação, né? Então você acaba aplicando todas essas ferramentas dentro de uma companhia de 98 anos. Então, é a transformação digital, né, que a gente costuma falar. Então, a gamificação, sem eu conhecer ela nesse início, me fez ter todo esse conhecimento e ter toda a base para estar aqui hoje falando disso com vocês. Então, assim, ela é uma ferramenta, é a ferramenta principal, vamos colocar assim, para estar, de fato, trazendo a inovação para dentro da companhia. Hugo, desse jeito a gente vai ter que criar um rebocador, uma empilhadeira e um caminhão, hein? É desse jeito. Até porque a Carga Online ali também, ela tem os números de utilização dos jogadores na gamificação, são, tipo, espantosos. A Wilson Sons também tem esses bons resultados ali de 90%, 95% de adesão,
de indicadores, de ganho, de resultado, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer os 3. Vai ser a corrida da logística, né? Top, hein? Ô Maurício, então agora você, que é da caçulinha da mesa aí, fala para nós como se dá aliás, a caçulinha, porém, dentro de um grupo já mais maduro também, que é o Grupo Manetone, um dos maiores distribuidores de aço, né, do hemisfério sul, vamos dizer assim. Inclusive, uma das distribuidoras da ArcelorMittal, que é a maior siderúrgica do planeta, né, que tem mais de 300 mil colaboradores. Como é que se dá essa questão da gamificação como ferramenta de inovação para vocês? Eu acho que é legal citar até um pouco disso, né? De onde vem a Cargo Online? Que a Cargo Online talvez já seja um pouco fruto desses ecossistemas e dessa vontade de inovar dessas empresas aí de décadas de existência. Então, investir em inovação, seja em startups, como o Wilson Sons ali comentou que faz, é o que vai fazer com que as empresas tradicionais consigam efetivamente não cair numa inércia ali e deixar de se desenvolver. Isso tem que estar no DNA. Inovação aberta, ter o seu próprio ecossistema de inovação, se plugar algum, que é onde nós estamos inseridos dentro do ecossistema de inovação do Grupo Manetone, é essencial para o desenvolvimento não só de novas oportunidades de negócio, mas principalmente para que você continue evoluindo e sendo eficiente mesmo com processos que, por vezes, precisam ser revisitados. E, nesse sentido, né, nesse contexto de nascimento em si, é que entra a gamificação como uma oportunidade, né, uma visão do próprio grupo Manetone, em ter tanto a Gamifique como a Cargo Online ali do lado. A Cargo Online, ela usa muito da gamificação aqui, olhando para o mundo do condutor, mas a gente também leva para o mercado diversos modos que foram desenvolvidos lá dentro do próprio grupo, né? E eu estou falando de gestão de bids, fretes, contratos, todos uma gama aí de ferramentas para operadores logísticos, para embarcadores, que a gente também leva isso para o mercado. Então eu vejo que a junção a vontade do Grupo Manetone de se manter, né, como empresa que o principal produto é commodity, mas olhando para as oportunidades de inovação, não só para dentro do grupo, mas como também para fora, passa por essa relação com a Gamifique, aqui com a Cargo Online, e é por isso que a gente está aqui hoje conversando. Muito bom, gente. Maravilha. Eu fico muito satisfeito, sabe? A gente teve um evento desse há um mês na área jurídica, de advogados, direitos, agora logística. O que tem para o mês que vem, hein, que vocês estão preparando? Esse pessoal do marketing da Gamifique aqui tá demais, viu? Vou deixar o suspense no ar aí e a gente, daqui a um tempo, vocês vão ficar sabendo. Ó, lá para janeiro, talvez comecinho de fevereiro, vai ter coisa boa aí, hein? E eu quero pegar, então, o Maurício, aproveitar a fala do Maurício e já pedir para ele emendar e fazer as considerações finais, porque o papo passou voando, né? Agora que eu olhei no relógio aqui, 1h03 de papo, parece que a gente está conversando há 10 minutos, né? De tão bacana que está essa conversa. Jogo bom passa rápido. Jogo bom passa rápido, exatamente. Então, Maurício, a palavra é sua. Queria novamente agradecer a oportunidade, né? Agradecer o Rubens quando ele me contatou para poder participar aqui. Fico muito feliz de ver operações gigantes como a da Suzane, como a da Wilson Sons, que por vezes estão aí trabalhando com algoritmos diferentes, em empilhadeira, no pessoal marítimo, mas que logística, ela precisa com que os profissionais estejam engajados. Talvez uma das profissões mais tradicionais, está dentro do mundo da logística, né? Então, a gente poder bater papo nesse nível aqui e ver que tem operações tão centenárias, né? Estou falando aqui de décadas, mas operações centenárias aí, olhando para a gamificação e nesse nível de maturidade, como eu vi aqui, para nós é muito motivador, só mostra que a gente está no caminho certo e a gente tem que levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência aí mercado afora.
Bacana. Ramon, por favor, suas considerações finais. Agradecer, pessoal. Agradecer a oportunidade de estar nessa mesa aqui, né, online. Agradecer o Davi, Maurício, Gabriel e Hugo. É um privilégio, de fato, estar aqui falando um pouquinho de logística, de gamificação. A gente não pode dizer que é o futuro, né? Já é o presente e a gente está caminhando aí para evoluir ainda mais em cima desse tema. Então, falar de logística é bom, falar de jogar de game é bom também. Então, foi um privilégio aí fazer parte aqui com vocês. Muito bom, pessoal. Obrigado. Show de bola, a honra foi nossa. Gabriel, por favor, suas considerações finais. Bom, obrigado aí também, agradecer o convite, agradecer também toda a equipe de apoio aí da Gamifique, um projeto que tem mais de um ano aí, então, sem essa parceria da Gamifique aí, Thaís, a Manu, Clemison, então seria impossível, Pedro, e também tem que citar o Cleiton, né? Sem Cleiton também lá no começo, que é irmão do Clemison, os caras são de... O Cleiton aí foi peça fundamental aí na estratégia de todo o desenvolvimento, né, pré-gamificação. Então, agradecer demais essa parceria, o Wilson Sons Gamifique aí tem sido um sucesso aí, né? Então, a gamificação realmente está vindo para ficar na Wilson Sons, está vindo para ficar na minha dissertação do meu mestrado, estou falando sobre gamificação no meu mestrado, aí, então... Estou fazendo em sala de aula, que nesse meu lado professor também, eu gamifico o tempo inteiro, então gamificação entrou no meu DNA também, né? Então, falar de gamificação, de logística, para mim, é sempre um prazer aí, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe aí da Gamifique desde o começo. Acho que foi uma parceria leve, tranquila, né? E de sucesso até hoje. Então, obrigado aí a todo mundo, Maurício, Ramon, aí, muito bacana. Acho que a gente falou muito aí, né, mas foi bom. Tanto é boa parceria, né, Devi, que agora a projeção de 600, 700, 800 pessoas, a gente tem a projeção de pegar os mais de 3.000 funcionários aí, uma grande oportunidade agora no primeiro semestre. Tomara que dê certo. Tem um campo enorme para gamificar os Sonsons como um todo, né? Então, foi só acho que a gente sabotou ali foi a vitrine. É isso. Hugo, aproveita então e dê suas considerações finais também, seu boa noite aí para a galera que está assistindo. Eu acabei de dar uma olhadinha ali no chat do YouTube, a galera da Gamifique está em peso lá comentando, então dá o recado para a galera aí. Obrigado, pessoal, meus presentes aqui, 3 grandes parceiros que a gente tem, muito orgulho de trabalhar junto. Obrigado, Davi, que encabeça essas ações. E nas vésperas aí do Natal, né, desejar os votos de Feliz Natal para vocês, para todas as famílias, que o 2023 seja o melhor ano de nossas vidas, repleto de realizações, de bons negócios e de boas jornadas, né? Porque se gamificação é uma jornada, a vida também que seja uma boa jornada, que nós tenhamos uma boa jornada, um bom ano, uma boa vida para todo mundo. Maravilha. Quero aproveitar também e agradecer aí ao Maurício Franco, da Carga Online, ao Ramon Nunes, da Suzano, ao Gabriel Devico, da Wilson Sons, como foi dito aí pelo Hugo, 3 grandiosos parceiros da Gamifique. Agradecer ao Hugo também, nosso especialista em vendas, /gamificação, /fogo do engajamento, pela parceria de sempre aqui nos nossos Gamification Summits. Agradecer também ao Daniel Eloy, que está aqui nos bastidores, que é o cérebro do marketing aqui da Gamifique, também sempre trazendo ótimas ideias e fazendo aí o planejamento de tudo que a gente está fazendo aqui de ação em nível de marketing. Agradecer a galera da Gamifique que está aí assistindo e também todos os que assistiram, sendo ou não da Gamifique, que ficaram aqui com a gente aí 1h10. Tenho certeza que para eles também passou voando, assim como para nós passou voando, para todo mundo que está assistindo, pois foi uma conversa dinâmica, nada muito maçante, muito engessado, porque aqui a gente gamifica até o bate-papo de boteco, né? Então, quero dar boa noite a todos, agradecer, desejar um Feliz Natal e um próspero 2023 para todos os que estão nos assistindo e para os parceiros que estão aqui também, e dizer que em 2023 a gente volta com mais edições do Gamification Summit. Um abraço a todos e tamo junto.
Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.